Olha, o governo brasileiro recebeu hoje o primeiro-ministro da Rússia. Durante a reunião, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, defendeu a ampliação dos investimentos russos no país e afirmou que aportes nas áreas de química, de fertilizantes, de energia e infraestrutura seriam especialmente bem-vindos. Sobre essa aproximação do Brasil com a Rússia, em meio, claro, a esse cenário geopolítico tenso, conturbado, eu chamo a analista internacional do J. Vivian Oswald. Vivian, seja muito bem-vinda. Seria um movimento um pouquinho arriscado por parte do Brasil de se aproximar do país presidido é um eufemismo, né? Por Vladimir Putin, em meio a esse cenário de completa instabilidade, ainda mais com o pai da instabilidade, Donald Trump, sentado na Casa Branca. Seja muito bem-vindo e boa tarde. Obrigada, boa tarde, Vitor. Pois eu acho que tem uma relevância que é inegável, que é a questão econômica, né? Essa comissão de Brasil-Rússia de alto nível de cooperação, a CAN, ela existe desde o ano 2000, mas não havia reuniões dela desde 2015 por conta justamente de um cenário geopolítico que veio se deteriorando de lá para cá, né? A retomada dela num momento como esse, é óbvio que tem o sinal econômico, da estratégia do governo de continuar diversificando os seus mercados, etc. e tal, mas ela tem também um inegável gesto político por trás dela. A gente tem que se lembrar que 2 semanas atrás, quando o presidente Lula falou por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ele pediu que Putin mandasse uma delegação de peso justamente para essa reunião. É uma reunião de retomada dessa relação comercial e isso daí que você falou. O vice-presidente Alckmin falou nisso, o primeiro-ministro da Rússia, Mikhail Mushyskin, também falou em ampliação de comércio, de investimentos e tal, mas não é só isso. Eu acho que o que a gente tem que mostrar aí de relevância é que essa é uma reunião criada por um mecanismo bilateral para justamente haver essa aproximação entre os países, e ela é organizada em nível de vice-presidente pelo lado do Brasil e primeiro-ministro pelo lado da Rússia. Mas ela teve aí uma breve participação do presidente Lula. Ele fez questão de receber essa delegação de peso, como ele pediu. Veio o primeiro-ministro e mais 8 ministros russos num almoço no Itamaraty. Então, assim, a gente vê que o momento é especial e é um desejo do governo brasileiro de mostrar a sua interlocução, a sua capacidade de interlocução com todos os países do mundo, a Rússia, inclusive. Dentro do governo existe uma avaliação de que é óbvio que isso pode criar algum tipo de desconforto ali pelo lado do Trump, porque ele seletivamente vem cobrando dos países que têm relação comercial com a Rússia, que está sob sanções duras, né, que deu um passo atrás, ele puniu a Índia, etc. e tal. Mas, ao mesmo tempo, é uma forma de você mostrar a capacidade de interlocução, de um lado, né? O Lula vai se encontrar com o Donald Trump agora na primeira semana de março, como ele próprio avisou hoje. Então, assim, depois quando ele chegar a esse encontro, ele terá conversado com 14 presidentes, chefes de Estado e chefes de governo de países. Ele terá tido essa reunião aqui da CAN no Brasil. Ele, daqui a alguns dias, ele embarca para uma missão enorme, a visita de Estado que ele vai fazer à Índia e à Coreia do Sul. Quer dizer, é essa capacidade de interlocução e de continuar com a estratégia de diversificação de mercados, né, Vitor? E, assim, é óbvio que o Brasil tem interesse em ampliar esse comércio. O comércio entre Brasil e Rússia é de 10,9 bilhões de dólares. Não é muita coisa, dado o tamanho dos dois países. O Brasil acaba importando muito mais, 9,4 bilhões de dólares, e aí vem fertilizantes e diesel. Fertilizantes, 60% dos fertilizantes que o Brasil usa aqui no seu setor agropecuário vem da Rússia. Então, assim, essas parcerias, elas são super relevantes. Esses investimentos justamente na área de fertilizantes vão ser importantes para você desenvolver até uma menor dependência dos fertilizantes russos. Eles podem produzir aqui e tal, mas o gesto político é de extrema importância, sobretudo nesse momento. Então, é um sinal inequívoco. Está aí essa participação do presidente Lula, a delegação de peso, e a gente tem que lembrar uma outra coisa, né, Vitor? O pessoal lá da Rússia não está muito com liberdade de ir e vir. O Putin não está viajando em visitas de Estado. Então, essa é uma reunião que acontece no momento em que você tem autoridades da Rússia que não podem viajar, que podem ser presas em alguns lugares porque estão sob sanções.
Pois é, né, Vivian? É mais um limitador exatamente da consolidação dessas tratativas. A gente sabe, é importante, né, esse mercado, principalmente dos fertilizantes, aqui para o Brasil, em meio também a esse risco geopolítico crescente. Muito obrigado pelas informações, Vivian Oswald, analista de internacional do Jota. Obrigada a vocês, boa tarde. Até mais.